Estas mensagens chegam até você através dos amigos e mantenedores da Igreja Gerados pela Graça no Brasil e Live by Grace nos Estados Unidos. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Que o Shalom de Deus esteja inundando agora os nossos corações, enquanto meditamos na preciosa, viva e eficaz Palavra de Deus. Tremendo como a graça de Deus coopera, confirma, unge, participa e instrui quando nós nos dispomos a meditar na Palavra de Deus. Vamos continuar com o tema A Insensatez de Salomão, parte 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós que não saiba mais do que convém. Não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé. Veja bem, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Isso é Romanos capítulo 12, versículo 3. Amados, o homem pode estar viciado na árvore do conhecimento do bem e do mal e não na árvore da vida. A religião, ela está conectada na árvore do bem e do mal. A pessoa se contenta apenas em saber sobre e explicar sobre. Jesus diz em João 5, 39 e 40, vocês meditam na palavra de Deus, porque pensam que terão nelas a vida eterna, mas não vêm até mim para terem vida. E 1 Timóteo 4,5 diz que tudo é santificado pela palavra e pela oração. Vemos então que a palavra é um convite, um chamado para um relacionamento diário. E quando nós respondemos à palavra com arrependimento e fé, então começamos a crescer e a meditação na palavra tem então o seu efeito legítimo. A meditação na palavra se transforma então em relacionamento. A palavra nos mostra a área em que precisamos ser tratados e nós transformamos isso em oração e comunhão com o Senhor para que Deus trabalhe em cima. Essa é a resposta. A palavra e a resposta de cada um que está meditando produz então o efeito desejado. A meditação na palavra ela é importante, mas ela é parte do relacionamento, ela não é todo o relacionamento. Os fariseus se contentavam apenas em estudar sobre, de forma que quando perguntaram onde nasceria o Messias, eles com exatidão disseram a cidade, mas não levantaram da sua cadeira para ir lá na manjedoura ver o Senhor Jesus. Salomão, ele se contentou apenas em saber sobre, e não se relacionou com Deus adequadamente em cima dessa revelação, em cima dessa palavra. Isto é o perigo, amados. Aqui diz que cada um dentre vocês não saiba mais do que convém saber. Sabe o que é saber mais do que convém saber? É saber mais do que você se relaciona com Deus. Isso é apenas teoria. Saber monte sobre o amor e não praticar o amor, né? Então isso pode ser um vício. Sabe, uma adrenalina. Ficar viciado em saber mais, saber mais, saber mais. Aqui diz, pela graça de vós que vos é dada, pela graça que vos é concedida, agora eu te digo, não saiba mais do que convém saber. Às vezes as pessoas sabem mais do que convém. Elas não têm uma vida com Deus. Elas não largaram o pecado, o mundanismo. Não largaram as coisas que já deviam largar, mas querem saber mais. Ficam sabichões de plantão, a cabeça cheia de versículos e o coração longe de Deus. Pessoas, amados, que sabem tanto, pensam que podem ser até guia de cegos, mas eles mesmos estão cegos, porque pregam, mas não vivem, pregam, mas não estão dispostos a transformar essa pregação em relacionamento diário com o Senhor. É muito perigoso, amados, não transformar em relacionamento com Deus e com pessoas aquilo que já sabemos. Água parada cria bichos, amados. É muito perigoso receber informação e não transformar isso em atitude de fé. Isto é obra morta, fé morta.
Vemos que os fariseus tinham uma fé morta, uma fé religiosa. A de Jesus não era prática. O que ele sabia, eles transformava em atitude. Que adiantaria Deus falar com Moisés e explicar detalhadamente se ele não fizesse o que Deus falou com ele? Então aquele que ouve e pratica é casa na rocha. Vemos então que Salomão, ele sabia muito, mas ele não transformou isso num relacionamento como Davi fez. Isso é um perigo, amados. Há muitas pessoas que sabem mais do que convém saber. São tagarelas. São pessoas que querem ficar sempre ensinando outras, ficam sempre querendo dizer. Paulo diz pessoas aos quais precisamos tapar a boca porque dizem, mas não têm testemunho. Ele está dizendo que a medida do conhecimento é a medida da fé. Ou seja, aqui em Romanos 12:3 ele diz que aquela sabedoria, aquele conhecimento que ultrapassa a tua comunhão com Deus é letra morta. Você vai ser um tagarela que vai passar de alma para alma, mas não vai ter vida, porque você mesmo não tem vida com Deus. Quantas pessoas, amadas, que interpretam a sua Bíblia na mente? Eles só dão a mente para o Senhor, não dão o coração. Interpretam de forma completamente equivocada os versículos e saem com ousadia explicando com tanta veemência. Mas não é uma revelação que vem pela comunhão. Porque, amados, quando nós temos comunhão com o Senhor, nós conseguimos compreender a palavra por revelação, porque o próprio Senhor que escreveu a Bíblia, só Ele dá a interpretação correta. Vemos quantas seitas existem hoje em dia, porque as pessoas oferecem a sua mente, mas não oferecem a sua vida. E à medida que ele vai renunciando, e à medida que ele vai se entregando, ele vai compreendendo o real sentido da palavra. Aí muitas vezes a pessoa lê o versículo, comete aquele pecado e diz, não é bem isso, não é bem assim, não dá nada. Lê ali Gálatas 5, está escrito claramente. Ele diz, não, mas não é minha opinião, no meu ponto de vista. Veja como que é. A pessoa está equivocada, irmãos. Porque ela sabe ou pensa que sabe. Porque a verdadeira sabedoria vem do temor do Senhor. Através do temor, da comunhão diária, é que as escrituras vão sendo descortinadas. O real sentido das escrituras vai sendo revelado ao humilde. Em 1 Coríntios 3,18 diz assim, ninguém se engane a si mesmo. Olha o espírito do erro tentando pegar eu e você, veja. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio. Então o espírito do erro pega os sabichões de plantão. Eles, cuidado, se você se acha sábio acima da média, se você se acha inteligente demais, olha, chame essa sabedoria de loucura para você receber a verdadeira sabedoria que é dada aos humildes, aos tementes, aos que andam com Deus, renunciando ao pecado, tomando sua cruz a cada dia. Quando a pessoa ela não renuncia a si mesma, não toma a cruz a cada dia, ela pensa que está recebendo revelação de Deus, mas na verdade o Deus dela é a sua mente e o seu ventre. Misturam-se com o mundanismo, com pecado e carnalidade. O coração endurecido e cegado pelo pecado não confessado, pelo mundanismo não abandonado. E ainda querem ser mestres. O que acontece é que esse tipo de pessoa vai ter uma grande surpresa quando chegarem do Senhor, o Senhor dizer, eu não te conheço, aparta-te de mim. Porque essas pessoas estão tão certas que nem se humilham e nem se arrependem. Elas estão muitas vezes censurando as outras, corrigindo as outras, mas elas mesmas não tiram, né? Querem tirar o cisco do outro, mas ele está com uma trave nos seus olhos. Os fariseus chamavam Jesus de demônio, príncipe de Satanás, mas eles não viam que eles mesmos eram hipócritas, avarentos, totalmente misturados com o pecado. Então, essa incapacidade, esse coração sujo, é como uma janela suja que você vê a roupa do vizinho suja, mas não é a roupa do vizinho que está suja, é a janela que está suja. Então, a pessoa que tem um coração sujo, ela interpreta tudo a partir da sua sujidade. Por não ter se limpado, por não ter realmente entrado no processo da graça, eles estão sujos e não sabem. Há uma geração que nunca foi purificada dos seus pecados e ainda se acha mestres. Estão aí misturados, irmão, com Copa do Mundo. Misturados, irmãos, com música do mundo. Misturados com tudo aquilo que desagrada o Senhor, como diz em Gálatas 5, mas ainda pegam o microfone e querem corrigir os outros e dizer que os outros estão errados. Quando na verdade são cegos guiando cegos. Salomão
com toda a sua sabedoria, por causa das suas escolhas. Então a cabeça dele era sábia e o coração dele fazia escolhas erradas. O que acontecia não valia nada. Anulava. Os seus atos errados anulavam o que ele sabia. É como eu saber que devo perdoar e ficar planejando uma vingança para matar o meu inimigo. Entende? A Bíblia diz em 1 Coríntios 8:1: se alguém acha que sabe alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo escreveu metade do Novo Testamento e diz: olha, eu não cheguei lá ainda. Né? Há sempre condição de purificar-se, de continuar se humilhando. A revelação é progressiva, irmãos. Provérbios 4:18 diz que a vereda do justo vai brilhando mais e mais até seu dia perfeito. Então, a pessoa que pensa que tem toda a revelação está equivocada, porque nós sabemos um pouco por partes. A Bíblia diz que em parte conhecemos, em parte profetizamos. Nós somos muito precários, mais é o que nós não sabemos do que nós sabemos. E o pouquinho que sabemos, nós repartimos com os nossos irmãos e Deus multiplica. Deus não tem pregadores perfeitos, mas se você for temente, o pouquinho que você sabe está correto. Foi revelado por Deus. E essa revelação vai se ampliando. Podemos ver isto, amados. Se alguém pensa que sabe alguma coisa, não sabe ainda como convém saber. A Bíblia diz aí, continuando esse próprio texto, né, de 1 Coríntios 8:1, aí no versículo 2 diz, né, que a ciência, sabe, amados? Aqui, ó, 1 Coríntios 8:1, diz que a ciência incha, mas o amor edifica. Então, o conhecimento sem o amor, o conhecimento que não se transforma em amor, o conhecimento que não é aplicado para um relacionamento mais profundo com Deus e com pessoas, esse conhecimento é perigoso. Ele embolora e cria bactérias espirituais. A ciência que não é transformada em servir a Deus e servir pessoas por amor, lavar os pés do último, a ciência que é para se aparecer, para se vangloriar, para ganhar dinheiro, ela mofa, ela incha, ela apodrece. A ciência só é útil se for serva do amor. O que você sabe só é bom se for para se relacionar melhor com Deus, transformar isso em relacionamento, em arrependimento, em adoração, e transformar em serviço, em misericórdia, em compaixão com o teu próximo. Se isso não desemboca, amados, num relacionamento melhor com Deus e com pessoas, só serve para inchar. Só serve para te afastar mais de Deus ainda. Esse é o falso conhecimento, a falsa humildade, a falsa sabedoria. Esse é o anticaminho. Não adianta ter a mente cheia de boas ideias e coração cheio de boas intenções, se não transformar isso em atitudes correspondentes. Diz que de boas intenções o inferno está cheio. A pessoa está cheia de boas teorias, mas vive praticando o contrário e não se arrepende. Então, nós precisamos aprender com a insensatez de Salomão. Salomão não transformou o seu conhecimento em sabedoria verdadeira espiritual. Por quê? Porque ele aplicou esse conhecimento para se dar bem. Ele não aplicou esse conhecimento para se voltar a Deus e servir pessoas. Isso é um perigo. A pessoa se converte não a Deus, ela se converte à obra, ela se converte à campanha, ela se converte à bênção, ela se converte a cargos, ela se converte a uma denominação, mas ela não se converte a Cristo. A Bíblia diz que é um véu colocado pela religião, lá em 2 Coríntios 3, do 16 ao 18, que esse véu só é retirado quando alguém se converte a Cristo. Né? Quando alguém se volta de coração para ter um relacionamento, né? E aí o Senhor vai falar áreas de renúncia, ele vai renunciar, ele vai orar, ele vai aplicar o que ele já sabe, transformar em atitudes, né? Cada um viva conforme aquilo que já alcançou. Aquilo que você tem fé, amados, não é pecado. Em Romanos 14, 23, que tudo que não é de fé é pecado. Mas a Bíblia diz que contra a fé não há lei. Ou seja, se você consegue crer, pode dizer. Se você consegue profetizar algo na vida do seu irmão que está doente, se você consegue profetizar algo na sua vida, biblicamente foi prometido, olha, desde que te chame de herege, confissão positiva, louco, se você consegue crer, a fé que tu tens é entre ti e Deus. Não há condenação, não há juízo para você. Contra a fé não há juízo. E se você tem fé, não é pecado. Se você consegue dizer sem ter um gato arranhando, porque se você duvida, fala e será, então nem fala.
Sabe, amados? O que não é de fé, nem faça, nem fale. Porque as obras sem fé é morta, e a fé sem obras é morta. Mas quando tem fé, você pode dizer, você pode impor as mãos, que Deus vai confirmar no seu tempo e o modo. Portanto, se há paz no seu coração e se há fé, profetize sobre os vales secos. Ore sobre os enfermos, ore sobre as pessoas.